Feche os olhos por um instante e pense nas origens do pensamento da esquerda moderna. Provavelmente a primeira imagem que vem à cabeça é tipo aquelas chaminés escurecendo o céu da Europa, né? Aquela fumaça espessa da Revolução Industrial. Exato. A fumaça, o barulho ensurdecedor das máquinas no século XIX, todo aquele cenário fabril, certo? Mas e se a base moral de tudo isso não tiver começado no chão de fábrica? E sim no silêncio absoluto dos mosteiros da Idade Média, 1000 anos antes. Nossa, pois é. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma imersão profunda. Para quem nos ouve agora e está sempre em busca de entender as engrenagens ocultas do nosso mundo, a missão de hoje é bem ambiciosa. Com certeza, é uma investigação das raízes das ideias que literalmente dominam e moldam os debates políticos atuais. E a bússola para essa nossa jornada de hoje é o ensaio do Evaristo Fagundes Ciambarella, intitulado Da Teologia Medieval ao Socialismo Moderno, as raízes culturais da esquerda brasileira. E a proposta central dessa análise é olhar para a história não como uma linha do tempo reta e previsível, é mais como, sabe, uma série de camadas geológicas sobrepostas. Camadas que vão se acumulando, né? Isso, o desafio é compreender como padrões morais antiquíssimos muitas vezes não desaparecem com o tempo, eles apenas trocam de roupa. Mudam a roupagem, adotam um novo vocabulário. Exatamente. E passam a circular disfarçados de ideologias moderníssimas e totalmente laicas. Para entender a superfície dos eventos políticos de hoje, a gente precisa mergulhar nessas estruturas culturais mais profundas que formam a nossa mentalidade coletiva. E lembrando sempre para a nossa audiência que o nosso objetivo aqui é puramente destrinchar essas ideias, certo? De forma absolutamente neutra. Sem apoiar lado A ou lado B, apenas dissecando o que está no texto original do autor. Exato. Ok, vamos desempacotar isso. Porque a narrativa convencional, aquela que a gente aprende nas aulas de história do ensino médio, que forma o nosso senso comum, ela é bem direta e causal. Bem amarradinha. Isso. O comunismo e o socialismo nasceram ali pelo século XIX, encabeçados por Karl Marx e Friedrich Engels. Bebendo muito da filosofia de Hegel, né? Exato. Foca no materialismo histórico e surge como uma resposta direta, quase mecânica mesmo, à exploração brutal impulsionada pela Revolução Industrial. Essa é a história padrão, é o que todo mundo sabe. Sim, e dentro do seu próprio recorte temporal rigoroso, essa narrativa descreve fatos incontestáveis. Houve a Revolução Industrial com todas as suas mazelas. Sim, e houve a formulação dessas teorias em resposta a ela. Porém, a premissa que estamos explorando hoje argumenta que, para entender a receptividade emocional dessas ideias... A força moral delas, né? Isso, a força moral. Para entender isso, precisamos pisar no freio da história e recuar no tempo. Voltar cerca de 1000 anos. Um belo de um salto para trás. Um salto gigantesco. Durante mais de um milênio, a arquitetura cultural e psicológica da Europa foi profundamente desenhada e cimentada pela Igreja Católica. Foi nesse longo período que se desenvolveu uma ética social muito específica. Criando assim uma associação quase inseparável entre a pobreza material e a virtude espiritual. A base dessa visão está nas próprias Escrituras. O Novo Testamento é repleto de advertências severas sobre os perigos espirituais da riqueza. Tem aquela famosa analogia do camelo passando pelo buraco de uma agulha, né? Exatamente essa. Além de apelos fortíssimos à humildade, à caridade e ao desapego. Mas o mecanismo que realmente enraizou isso na cultura europeia aconteceu de fato durante a Idade Média. Quando isso virou quase um sistema. Certo. Sim, essa intuição religiosa inicial foi metodicamente sistematizada. Teólogos e filósofos da escolástica pegaram esses ensinamentos pastorais e transformaram numa estrutura de pensamento intelectual. Jurídica e moral extremamente rigorosa. O material menciona um gigante intelectual dessa época, que é Tomás de Aquino. E a forma como ele abordava o assunto é super cheio de nuances. Ele tentou harmonizar a filosofia prática de Aristóteles com a teologia cristã. O que não é uma tarefa fácil. Nem um pouco. E, segundo a análise, Tomás de Aquino não era um inimigo da propriedade privada.
Ele não pregava que ninguém deveria ser dono de nada, o que seria, convenhamos, impraticável. Totalmente. Ele reconhecia plenamente a utilidade prática e social da propriedade privada para manter a ordem e incentivar o trabalho. Mas tinha um porém gigante aí. Havia uma condição inegociável nessa equação medieval. Para Tomás de Aquino, a riqueza precisava cumprir uma função moral e social que estivesse estritamente subordinada ao bem comum. Ogni ricchezza, per essere buona, deve avere una dimensione sociale. Diferentes vozes críticas asseguram que a igreja acumula em ouro o maior tesouro do mundo. Porque no mundo agrário e de soma zero, onde a economia basicamente não crescia, né? Exato, o bolo não crescia. Então, acumular muito significava quase matematicamente que alguém ficaria sem. A propriedade, portanto, não era um direito absoluto e egoísta do indivíduo. O seu uso precisava obrigatoriamente beneficiar a comunidade, sob pena de condenação moral. O que tem a ver esse homem com o que eu vou trazer aqui? Atualmente, ele tem 200 bilhões de dólares. Aí a gente começa a entender, né? Aonde que está o dinheiro? Por que o povo está passando aperto? Porque o dinheiro vai ficando na mão de poucos, né? E além dessa formulação teórica da escolástica, a Europa viu o surgimento de movimentos religiosos que levaram essa premissa a um extremo quase performático e radical. Os franciscanos são o melhor exemplo disso. Sim, a trajetória de Francisco de Assis consolidou a ideia da pobreza voluntária. A questão não era apenas ter resiliência para aceitar a pobreza se o infortúnio batesse a porta, mas sim abandonar a riqueza ativamente. buscando a privação como a forma mais elevada e pura de espiritualidade humana. É incrível pensar nisso. É como se as ideologias políticas modernas fossem um software novo super avançado, cheio de gráficos e interfaces complexas, mas que no fundo está rodando em um sistema operacional moral muito, muito antigo. Exatamente, o código mudou, ganhamos novos botões, terminologias de mercado, mas o hardware lá embaixo, aquela placa-mãe silenciosa que decide instintivamente o que é bom e o que é mal, ainda é exatamente o mesmo montado nos mosteiros medievais. Nossa! A Constituição de 1824, no Brasil, obrigou que o povo brasileiro fosse católico. O que é fascinante aqui é como esse ideal milenar de renúncia material cristalizou um arquétipo cultural formidável e duradouro. A figura do pobre virtuoso foi esculpida no imaginário coletivo. Alguém espiritualmente elevado, inocente das corrupções do mundo. Isso. No Brasil, se você tem sucesso é um crime. O cara é humilde, o cara não é humilde. E, do outro lado dessa mesma balança moral, a figura do homem rico passou a ser sistematicamente associada ao apego excessivo, à ganância. Sempre tratado com uma eterna suspeição. O acúmulo de capital colocava a alma em risco constante. Esse é o ar que a Europa respirou por séculos. O sistema operacional europeu passou dezenas de gerações sendo programado para desconfiar instintivamente do acúmulo de capital. E para santificar a privação. É um condicionamento muito profundo. E isso nos leva ao próximo grande salto da nossa investigação. Como essa moralidade, que era essencialmente voltada para a salvação da alma no pós-morte, sobreviveu à secularização radical do mundo. Porque o cenário virou completamente de cabeça para baixo, né? Tivemos o iluminismo colocando a razão no centro de tudo, e depois a Revolução Industrial trouxe a urbanização em massa e a mecanização e desigualdades materiais que agora eram visíveis nas ruas das grandes cidades. O ambiente se tornou um barril de pólvora, propício para o surgimento de teorias radicais sobre como reorganizar a sociedade. E é nesse palco iluminado a gás que Karl Marx entra em cena com a sua teoria da luta de classes. A análise destaca que Marx bebeu muito da fonte de Hegel. E, para quem nos acompanha e não está familiarizado, Hegel via a história como um processo dinâmico de conflito constante. Uma ideia, que ele chamava de tese, entra em choque com a sua ideia oposta, a antítese. E desse embate nasce uma nova realidade, a síntese. A grande engenharia teórica de Marx foi pegar esse motor de conflito histórico delineado por Hegel, retirar toda a dimensão espiritual,
idealista e metafísica, E substituir por algo brutalmente material e palpável, a economia. a história deixava de ser o choque de ideias puras e passava a ser o choque físico entre classes sociais com interesses materiais antagônicos. A burguesia, dona dos meios de produção, contra o proletariado. Que só tinha a própria força de trabalho para vender. Mas, espera aí. Eu preciso levantar uma bandeira vermelha agora, porque há um ponto de atrito gigantesco nessa lógica. Qual? Marx era um crítico implacável, feroz e sarcástico da religião. Ele era um materialista convicto. É dele a famosa máxima de que a religião é o ópio do povo. Uma ilusão criada para manter os trabalhadores dóceis. Sim, verdade. Então, como a gente pode sequer cogitar a hipótese de que ele herdou ou canalizou algo do cristianismo, se o projeto de vida dele era justamente destruir e abolir essa visão de mundo teológica? Olha, se conectarmos isso ao quadro geral da sociologia e da cultura, o aparente paradoxo se dissolve. Marx não escrevia no vácuo espacial. Ele estava imerso numa cultura, né? Ele estava diagnosticando e insuflando uma sociedade cuja própria base de julgamento moral, a forma como as pessoas sentiam indignação no estômago, havia sido forjada por 1000 anos de valores cristãos. Ah, entendi. O anseio ardente por justiça social, a denúncia enfática da riqueza vista como um fim egoísta, a compaixão e exaltação dos oprimidos, essas eram preocupações morais antiquíssimas que já habitavam o coração da Europa. O gênio retórico de Marx foi capturar essa energia moral pré-existente e dar a ela uma nova roupagem. Caramba, então o que estamos vendo é uma monumental tradução de vocabulário. Essas angústias ganharam uma linguagem laica, com verniz científico para a época. Exatamente, uma tradução. O conceito de pecado foi traduzido para a exploração capitalista. A promessa de salvação virou a revolução inevitável do proletariado. E o paraíso celestial indescritível foi substituído pela utopia terrena da sociedade sem classes. Perfeito. Em Mateus capítulo 20, versículos 1 ao 16, Jesus prega que todos são tratados igualmente no reino dos céus, como num trabalho onde todos os trabalhadores recebem a mesma quantia diária, independente de quantas horas cada um trabalhou naquele dia. O esqueleto moral sustentando o corpo da teoria continuou exatamente o mesmo. O comunismo emergiu, cresceu e angariou mentes porque encontrou um ambiente cultural que já estava exaustivamente treinado para questionar a moralidade da riqueza. E para exaltar simbolicamente os que nada possuíam. A estrutura narrativa era muito familiar. A teoria tornou-se materialista, analisando meios de produção e mais-valia, mas o impulso indignado contra a desigualdade bebia da mesma nascente medieval. Que via a opulência excessiva como uma corrupção intrínseca. Isso muda de forma drástica a lente com a qual a gente lê a história das ideias políticas. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque quebra a expectativa. Total. Porque se a fundação emocional do socialismo está tão profundamente ancorada nessa ética medieval secularizada, seria perfeitamente lógico supor que a oposição mais feroz a ele, no século XX, viria da própria teologia, do clero, ou de filósofos da moral. Mas a reviravolta histórica é que não foi isso que aconteceu. O contra-ataque mais contundente e duradouro ao planejamento central socialista não se deu nos púlpitos das igrejas. Massinhas calculadoras e teses de economistas de orientação liberal. Exato. E lembrando a quem nos ouve, estamos apenas relatando as correntes intelectuais descritas no texto. O foco da nossa análise aponta diretamente para a Escola Austríaca de Economia. Nomes fundamentais como Ludwig von Mises, Friedrich Hayek e, posteriormente, Murray Rothbard. Eles mudaram completamente o eixo gravitacional do debate. Eles retiraram a discussão do pântano da moralidade, onde se discutia se a riqueza era virtude ou pecado, e a transportaram para o campo frio e objetivo da teoria institucional. E da ciência da informação.
Eles não entraram na arena para debater intenções, né? O debate sobre moralidade fazia todo sentido no mundo pré-capitalista de Tomás de Aquino, onde o bolo da riqueza era fixo. Sim, mas no século XX, com a explosão tecnológica, a abordagem austríaca foi outra. Mises introduziu o que ficou conhecido como problema do cálculo econômico. Que é um conceito fascinante. O argumento dele não julgava o caráter de quem planejava a economia. Era uma constatação técnica de que, sem um sistema de preços livres formado pela interação de milhões de pessoas no mercado, torna-se literalmente impossível para qualquer comitê central saber como distribuir recursos que são escassos. E o conceito revolucionário aqui é entender o que o preço realmente é. Para os austríacos, o preço não é apenas um número arbitrário colado numa etiqueta de supermercado tipo, isso custa R$10. Não, o preço é um pacote comprimido de informações cruciais. Isso, ele carrega dados sobre a escassez de uma matéria-prima lá do outro lado do mundo, sobre a dificuldade logística de transporte, flutuações climáticas, o desejo do consumidor naquele instante. Quando o socialismo tenta abolir o mercado e tabelar preços por decreto governamental, ele destrói essa rede de comunicação. E é nesse ponto que Hayek expande a teoria com o problema da dispersão do conhecimento. Entendeu? O Hayek tem uma frase maravilhosa. Ele diz assim, o trabalho curioso da economia é ensinar ao planejador central, né, ao governo, o quão pouco ele sabe sobre aquilo que ele imagina que ele pode planejar. Para visualizar de forma clara o que o Hayek queria dizer, vamos usar uma analogia do cotidiano, que acho que facilita muito para quem está ouvindo. Boa, vamos lá. É como tentar organizar um banquete gigantesco para 18 mil pessoas desconhecidas. A organização não sabe o que os convidados gostam de comer. Não sabe se existem alergias mortais a amendoim. Exato. Não sabe se a chuva arruinou a plantação de tomates daquela manhã ou quais cozinheiros têm a melhor técnica para assar as carnes. No Mercado Livre, o sistema de preços atua como um termômetro em tempo real. Enviando sinais automáticos, tipo, a carne encareceu? Sirva frango. Ou a demanda por opções vegetarianas subiu, então plante mais vegetais. Sem esse painel de controle, a cozinha do banquete entra em colapso total. E não por falta de empatia ou bondade dos organizadores. Mas por cegueira, falta informação descentralizada. A complexidade avassaladora de uma economia moderna, com bilhões de variáveis se alterando a cada segundo, jamais poderia ser mapeada e coordenada por um escritório central de planejamento, por mais brilhantes e bem intencionados que fossem os seus burocratas. A grande virada de chave demonstrada na nossa fonte é que enquanto o socialismo continuava a focar na moralidade da distribuição de bens, operando naquele velho software medieval que mencionamos, os economistas austríacos focavam na engenharia da produção de riqueza. E na transmissão de conhecimento. Eles responderam a um argumento moral com uma refutação sobre processamento de dados. Há um fosso intransponível entre a compreensão da realidade e a ação política nessa mesma realidade. Não há nenhuma garantia de que a compreensão marxista da realidade garanta a você a ação correta de intervenção na realidade. Não há relação direta entre conhecimento e ação. Você não tem como garantir nada, nem a sua própria ação, muito menos os efeitos dela. Basicamente isso. Então, o que tudo isso significa na prática, quando fechamos os livros de história europeia e olhamos para a janela de casa? Como toda essa trajetória, que começou com Tomás de Aquino, passou pela fúria de Marx e trombou na matemática da informação de Hayek e Mises, aterrissa na realidade latino-americana de hoje. O texto que norteia nossa investigação faz um movimento final cirúrgico para aplicar esse diagnóstico ao Brasil contemporâneo. O Brasil serve como um laboratório em escala continental para observarmos a força duradoura desses arquétipos. Nossa formação, desde os primeiros dias da colonização portuguesa, ocorreu sob aquele guarda-chuva cultural impenetrável da Igreja Católica Ibérica. As caravelas não trouxeram apenas o aparato burocrático do Império. Elas descarregaram um ecossistema completo de valores, a suspeita atávica sobre o lucro mercantil, a glorificação poética da humildade franciscana, a crença de que a salvação social passa pela caridade e pelo sacrifício.
Tudo isso foi plantado no solo do recém-descoberto continente. E é crucial para quem acompanha a nossa análise entender que isso não ficou confinado aos sermões de domingo. Esses valores transbordaram para tudo. Moldaram o folclore, a literatura, as telenovelas. A forma como a educação foi estruturada e até a maneira como as famílias conversam sobre dinheiro na mesa de jantar, né? O secularismo pode ter avançado formalmente, o Estado se separou da Igreja na Constituição, mas o DNA daquela visão de mundo continuou operando silenciosamente nos bastidores da nossa cultura. O que prepara o cenário perfeitamente para o grande embate moderno. Quando as ideologias políticas do século XX chegam ao debate público da América Latina, correntes de esquerda, o socialismo adaptado, o progressismo que frequentemente prioriza o coletivo abstrato sobre a ação individual. Elas não esbarram num muro de resistência baseado no liberalismo clássico ou na lógica de mercado da escola austríaca. Pelo contrário. Elas encontram um terreno cultural profundamente adubado, úmido e perfeitamente fértil para recebê-las. A crítica contundente à riqueza acumulada, a elevação moral automática daquele que tem menos recursos. E aquela lente que simplifica os complexos fenômenos econômicos como uma batalha cósmica entre opressores cruéis e oprimidos inocentes. Tudo isso não soou como uma teoria estrangeira esquisita. Soou incrivelmente familiar. O discurso ideológico encontrou um eco emocional imediato porque utilizava uma frequência de rádio que os ouvidos brasileiros já estavam sintonizados para escutar há 400 anos. Isso faz todo sentido. Isso levanta uma questão importante, que talvez seja a principal chave de leitura para desvendar a política contemporânea não só no Brasil, mas em grande parte da América Latina. Ajuda a explicar o magnetismo irresistível de determinados discursos populistas e progressistas. Pensemos num exemplo prático. Manda. Quando um líder político sobe ao palanque e inflama a multidão dizendo algo como: os lucros bilionários dos grandes bancos e corporações são uma ofensa imperdoável ao prato de comida do povo trabalhador. Precisamos expropriar os excessos para devolver a dignidade aos humildes. Uma frase clássica de palanque. Sim. Um entregador de aplicativo paga 4% de PVA numa moto e o dono de jatinho, de iate, de lancha e de helicóptero não paga nada. O que garante os aplausos furiosos da multidão não é uma concordância técnica com a política fiscal proposta. Exato, ninguém da plateia está pensando, sim, isso vai melhorar a alocação de capital e a curva de juros no longo prazo. Lógico que não. A multidão aplaude a catarse moral. A narrativa ativa instantaneamente o código medieval do rico pecador explorando o pobre virtuoso. O discurso ganha uma atração gigantesca porque não se apresenta como um modelo econômico árido, mas como uma cruzada de redenção moral. A linguagem pode até falar em taxação de grandes fortunas ou controle social. Mas a emoção mobilizada é idêntica à de uma congregação ouvindo sobre punir a ganância e salvar os oprimidos. Eu estou definido de que o rico tem que ir para o imposto de renda e que o pobre tem que ir para o orçamento da União. E é fundamental ressaltar, mantendo a mais estrita neutralidade analítica da nossa imersão, que isso não significa que esses movimentos políticos modernos sejam seitas religiosas disfarçadas. De forma alguma. Eles possuem lógicas teóricos e propostas pragmáticas próprias. Sim. Mas a sua ressonância esmagadora, o real motivo pelo qual essas ideias pegam tão facilmente na nossa cultura, é explicada por essa continuidade psicológica que a análise do texto revela. É uma constatação que, sinceramente, muda completamente a forma como assistimos ao noticiário. Nós não podemos, presidente, continuar passando a mão na cabeça dos bilionários nesse país. Nós precisamos cobrar dos super ricos, dos marajás, dos bilionários. Cuidem-se, porque cada voto essa noite aqui vai ser vigiado, vai ser monitorado. A favor do imposto zero para quem ganha até 5 mil e para que paguem o super rico imposto nesse país. No fim das contas, as disputas políticas mais acaloradas no Brasil raramente são embates técnicos sobre planilhas de eficiência de políticas públicas. Ou controle de inflação, arranjos institucionais. Nada disso. Debaixo de todo o barulho das redes sociais e dos debates na TV, são embates sobre visões antiquíssimas de justiça, de quem é moralmente merecedor e de como uma sociedade expia os seus pecados sociais. No limite,
a teologia da Idade Média ressoando no plenário do Congresso, vestindo um terno sob medida e usando um smartphone. E compreender essa dinâmica de camadas, onde o passado está sempre operando por baixo do presente com um vocabulário ligeiramente ajustado, é o passo definitivo para sair da superfície e desenvolver uma leitura política verdadeiramente crítica e madura. A primeira Constituição do Brasil foi a Constituição do Império, de 1824. A Constituição de 1824 no Brasil obrigou que o povo brasileiro fosse católico. De lá para cá, nós tivemos mais 6 constituições. Em 199 anos, nós tivemos 7 constituições diferentes. Para se ter uma ideia, a nossa atual Constituição, a Constituição Federal de 1988, tem apenas 35 anos. A nossa Constituição é uma das mais longas e detalhadas do mundo. Ela tem 250 artigos. Adivinha quantos artigos tem a Constituição americana? 7. Mas por que a Constituição americana consegue ser tão curtinha? E por que a nossa é tão longa? A Constituição americana é sucinta porque ela só se preocupa em dar as bases institucionais do Estado americano e garantir os direitos fundamentais dos cidadãos. Já a Constituição brasileira é muito mais complexa. Ao invés de seguir o modelo enxuto, cuidando apenas da organização do Estado e dos direitos fundamentais, a nossa Constituição abrange uma ampla gama de temas. Ela trata de direitos trabalhistas, educação, saúde, meio ambiente, cultura, servidores públicos, os direitos dos juízes, sistema tributário, comunicação e por aí vai. Mas isso não acontece por acaso. A verdade é que o brasileiro gosta que tudo esteja na Constituição. Nós temos a doce ilusão que basta uma coisa estar na Constituição que ela se tornará realidade. Nós acreditamos que, ao incluir um direito na Constituição, o Estado será capaz de nos proporcionar esse direito. Porque também nós tivemos, durante a Constituinte, Luiz Felipe, a sabedoria de também mais uma mistura entre os princípios liberais e os princípios sociais. Você pega lá a partir do artigo 6º, 7º, você pega um título dos direitos sociais. Até o direito do trabalhador, não é? 13º, férias, licença saúde, licença médica, etc., estão previstos no texto constitucional. Você pega outro trecho que diz assim, a saúde, a segurança, a educação é direito de todos. E direitos são direitos sociais e dever do Estado. Então, a nossa Constituição ser tão extensa e complexa é reflexo da nossa tradição coletivista e estatista. O brasileiro espera e confia que o Estado vai resolver todos os seus problemas e por isso ele gosta que a lei trate de cada detalhe da sua vida. É fascinante quando as peças finalmente se encaixam e o quadro oculto se revela, né? Com certeza. Muda a perspectiva de tudo. Bom, para quem nos ouve, esperamos que o mergulho de hoje tenha oferecido novas ferramentas de observação. Percorremos um longo caminho. Vimos que a estrutura emocional do pensamento socialista e das esquerdas modernas na América Latina carrega o DNA da moralidade católica, sistematizada por figuras como Tomás de Aquino. Observamos também Marx transformar o paraíso espiritual num projeto de revolução material. E analisamos como a contraofensiva liberal clássica de Mises Iraia, que tentou, quase em vão nessas latitudes, alterar as regras do jogo, substituindo a indignação moral pela teoria da informação descentralizada. A partir de amanhã, ao ler os jornais ou escutar o palanque de qualquer candidato, será praticamente impossível não enxergar aquele velho software rodando nos bastidores de todo o discurso passional. É impossível desver. A gente não tem medo de dizer que a gente é de esquerda, porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Exatamente. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar dos doentes, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo. E para encerrar a nossa imersão de hoje, deixamos uma provocação final para ecoar na mente de quem nos acompanha.
Se as monumentais ideologias políticas dos séculos XIX e XX foram, na sua essência, gigantescas reformulações secularizadas de dogmas teológicos antiquíssimos, quais serão as novas religiões e dogmas morais que estamos criando silenciosamente hoje? Pois é. Com a nossa devoção cega à tecnologia, aos algoritmos e à inteligência artificial, sem sequer nos darmos conta. Fica aí o questionamento. Muito obrigada pela companhia nesta investigação e continuemos sempre dissecando as raízes do mundo que nos cerca. Até a próxima análise detalhada. Se você chegou até aqui, isso indica disposição para confrontar ideias que desafiam o que, no Brasil, costuma ser tratado como consenso. Em vez de recuar, você permaneceu. Em vez de se fechar, ouviu. Em vez de buscar conforto, aceitou o desconforto da análise crítica. Essa é a linha divisória entre quem apenas repete slogans e quem assume a responsabilidade de refletir e formar convicções próprias. A carência de senso crítico não é casual. De modo geral, o brasileiro não foi culturalmente preparado para lidar com verdades duras. A influência prolongada de uma moral religiosa centrada na culpa contribuiu para consolidar uma visão que enfraquece a autonomia individual. O indivíduo é considerado frágil para a liberdade, imaturo para a responsabilidade e dependente da tutela de autoridades morais e políticas, condição que acabou sendo aceita com naturalidade. Salto Bolsa Família! 25 anos para receber Bolsa Família! Por isso, poucos buscam a verdade. Ela exige maturidade para suportar seu peso. Narrativas reconfortantes e explicações simplificadas são psicologicamente mais atraentes. Nesse ambiente, pensar com independência torna-se um ato raro e incômodo. O antídoto está no conhecimento estruturado e metodologicamente orientado, capaz de revelar pressupostos ocultos, intenções implícitas e omissões estratégicas. Compreender como argumentos são construídos e o que deliberadamente fica fora do debate permite antecipar movimentos, reduzir a margem do imprevisto e evitar manipulações. No Brasil, a política opera como uma disputa permanente de narrativas, fortemente influenciada por símbolos morais herdados da tradição ibérica, especialmente no que diz respeito à riqueza, à pobreza e à ideia de redenção. O teatro político não se sustenta apenas pelos atores no poder, mas também pelo público que legitima o espetáculo. Quando a política é tratada como religião e líderes são vistos como redentores, em vez de gestores avaliados por desempenho, instala-se um ciclo de indulgência, justificativas e repetição de erros. O país não permanece estagnado por escassez de recursos, mas por déficit de lucidez crítica. Então, a partir do momento em que você toma uma informação para si, você não está mais sendo a mesma pessoa. Há uma mudança cerebral, uma mudança, obviamente, cognitiva, uma nova interpretação de realidade. Você passa a ser uma nova pessoa. O problema é que quando se pega a mesma informação e se repete a mesma informação, incansavelmente, século após século, e as pessoas continuam aceitando sem questionar. A imbecilidade, ela é uma escolha. Há pessoas que têm deficiência. Isso não é escolha. Ser imbecil é uma escolha. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Portanto, considere apoiar o canal. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe este vídeo com pessoas que valorizam pensamento crítico e curiosidade intelectual. Assim, você contribui para ampliar o alcance de ideias relevantes e fortalecer um debate mais qualificado. Parabéns pela atenção até aqui e até o próximo vídeo.